Pessoal, bom dia. Nós vamos começar então hoje a nossa aula de filosofia da educação. Eu vou tentar passar um vídeo primeiro. Vamos ver se vai dar certo aqui. Vamos ver se eu consigo passar o vídeo aí para vocês. Vamos ver se vai dar. Ih, saiu fora. Quer ter o aluguel do seu imóvel garantido todos os meses? Faça como milhares de proprietários. Acesse quintoandar.com.br. Oi, Rafael, tudo bem? Garantido. Pagamento. Eu estava tentando aqui passar um vídeo, mas não deu certo. Oi, Rafael. Ih, acho que eu apertei errado aqui. Bom, vamos à nossa aula. Rafael. Vamos ver se tem alguma coisa errada aqui. Acho que não. Bom, pessoal, vamos lá então. Nós vamos falar hoje sobre a questão da filosofia da educação. Está sem microfone? Não. Tá isso aí, Rafael? Eu estava te procurando. Então eu pedi para entrar, mas esqueci de entrar porque tá gravando. Daí ele pergunta se quer entrar mesmo. Ah, então tá. Esqueci de Então tá explicar. bom, bom dia. Bom dia, Vamos, prof. vamos começar aí. Semana que vem tem apresentação do trabalho, né? Trabalho? Trabalho Tem. de... Ah, é do filme? Não, do filme vocês já apresentaram. Já. Hum, Eu não tem. lembro qual que é o outro. Ah, deixa eu ver, peraí. Eu sou muito perdido, prof. Ó, você parece um filósofo, então. Psicólogo é Ai, fora das ideias e filósofo é perdido? eu tenho... Eu tenho feito tanta coisa que tem algumas coisas assim que eu acabo excluindo da cabeça, assim, sabe?
Ai, de tanta coisa. É. Então, é o livro. É o livro. Que era para ler um livro, lembra? Lembro. Uhum. Então, é a apresentação do livro semana que vem. Tá? Daí, tá ok? Ok. Se você tiver alguma dúvida, mas fala do autor, né? Fala da obra e relaciona com a filosofia da educação. Ok. Tá? Ok. Então, Tá. vamos na aula. O slide está lá, o material. Eu tinha esquecido de colocar a pergunta. Daí eu coloquei hoje, ainda há pouco eu coloquei a pergunta. Não, ontem eu trabalhei um monte nesse computador. Daí eu fui deitar e eu falei, puxa, eu esqueci da pergunta. Eu falei, agora vou colocar amanhã. Então, aqui, o ato de filosofar, né? O que é esse ato de filosofar? É pensar sobre as coisas. Então, a psicologia, aliás, a educação, ela não consegue viver sem a filosofia, porque ela precisa o quê? Pensar, avaliar, refletir. Então, como que nós vamos pensar sobre isso? Desconfio do mais trivial. Na aparência, examinai sobre tudo que parece habitual. Suplicamos extremamente aqui a questão, Não aceite coisa natural, confusão, arbitrariedade, humanidade desumanizada, nada deve parecer natural. Então, aqui são alguns questionamentos de Bertolt. Bom, o que eu tenho que pensar? Qual é a finalidade, da filosofia? Então, é a questão aqui de ideias, práticas, valores, de ideias, de práticas, de valores. E aqui eu trago um pouco de Foucault. Por mais óbvia que seja a função da filosofia, o papel, a dúvida, é interrogar, principalmente Foucault, sobre o sentido das verdades. Foucault não deixa, de ser um estudioso contemporâneo, porque muita coisa que ele escreveu está acontecendo hoje, de certa maneira. Então, ela é um movimento que ela tem um objetivo aqui de libertar as pessoas, de libertar os sonhos, as ilusões, buscar outras regras. A filosofia é um deslocamento, ela é uma transformação das molduras de pensamento. A modificação aqui dos valores, de todo o trabalho que se faz aqui para pensar diversamente, para tornar-se o outro do que se é. Então, ela é complexa, mas ao mesmo tempo que ela é complexa, é fácil de você saber trabalhar, driblar, Uma outra finalidade é que avaliar o quê? Os pressupostos, implicações, os valores, os saberes, as práticas dominantes. Então, lógico, nós tivemos muitos filósofos, pensadores, que vieram com a ideia de realmente acabar com o mundo capitalista, com o sistema capitalista. Então, há os filósofos que são contra o sistema capitalista, outros são medianos e outros são a favor do capitalismo, que não tem como o planeta ser de outra forma. Um outro desafio os menos imperiosos, uma filosofia da educação que o quê? Que interrogue e se contraponha ao processo de quê?
de padronização e liquidação do indivíduo. Os presentes, a escola, a roupagem, a facilitação, a cultura, o esquema, né, do data show. Quer dizer, o esquema do data show aqui não é um data show, né, uma metáfora aqui, é a questão do show mesmo. Aqui a filosofia e a educação, ao mesmo tempo que a filosofia, ela liberta, ela pode aprisionar. Aí nós temos hoje o próprio Mário Cortella, tivemos o Paulo Freire e tantos outros, que questionam essa questão da classe dominante. O próprio Foucault, o próprio Freud, que a escola, a educação em si dentro da escola, trabalhada dentro da escola, ela é o quê? Castradora. Foucault vem nos trazer, eu vou trabalhar um pouco de Foucault, Foucault vem nos trazer o quê? A questão da dominação das regras. Então, ela é contra a indústria cultural. A filosofia da educação tem que interrogar sobre o sentido aqui sobre o sentido da formação em oposição às ideias e práticas dominantes, avaliando aqui seus pressupostos, suas implicações para os processos formativos. Contra a pedagogia da facilitação, da indústria, da cultura, a filosofia da educação, ela denuncia o caráter, o quê? Antidemocrático. Então, Paulo Freire sempre frisou o quê? Uma escola democrática, uma escola pautada na democracia. A transformação, a reflexão em entretenimento e disciplinas formadoras em cultura de massa. Então, existe essa crítica da filosofia que o quê? Que a escola faz o quê? Trabalha uma cultura massificada, modelo, todos dentro da mesma caixinha, Todos dentro da mesma caixinha. Então, a terceira finalidade, a filosofia da educação põe em questão o quê? As formas de pensar excludentes, os irracionalismos que buscam o quê? Justificar o que se pratica contra o outro. Seja ele negro, mulher, homossexual, velho, Hoje nós não usamos mais o termo pobre, eu acabei colocando aqui, mas é a pessoa com vulnerabilidade social, a criança, ou a pessoa que está em condição de rua. Então, isso tudo, desqualifique. Nós não podemos mais admitir, em pleno século XX, uma escola excludente, com preconceitos, que impede o quê? A luta contra a barbárie. A escola, às vezes, ela finge ser o que ela não é. E aqui é tudo lindo, maravilhoso, não é excludente. Mas, quando você vai ver na prática, ela tem ações excludentes. E aí é o papel da filosofia.
até onde essa escola realmente ela está formando pessoas críticas, reflexivas, com autonomia. Então, eu trouxe hoje a nossa aula uma pequena introdução do papel da filosofia e vamos reforçar um pouco mais o papel da educação, para entrarmos nos pensadores contemporâneos e na visão da educação. Por meio da educação do ser humano, da consciência, da vida que o cerca. Então, é através da educação que o quê? Que o indivíduo ele vai receber informações que poderão se transformar em conhecimento ou não. E nós vamos preparar essas pessoas para quê? Para conviver com os outros, com normas. Quando se fala de democracia, não é que a pessoa vai fazer o que ela quer. Não existe. Cada um faz o que quer. Não. Existem normas. Mas o fato de ter normas, regras, de boa convivência, direitos, deveres, não pode retirar o direito de quê? Dessa pessoa, dela pensar. Inclusive, dela questionar determinadas regras. Não questionar no vazio, no oco. Você tem que ter argumentos. Um questionamento precisa ter o quê? Um questionamento precisa ter o quê? Argumentos. Senão ele cai em quê? No vazio, no oco. Tá? No oco. Então, nós temos aqui a interação da sociedade, a importância dessa agregação de valores e crenças. Bom, nós vamos adaptar os indivíduos à sociedade. Parece muito forte isso. Parece que o quê? Que eu vou criar robôs, eu vou criar carneirinhos. Mas as pessoas têm que se adaptar àquela sociedade, a conviver. Por mais que não é a sociedade que a pessoa queira estar inserida, essa transmissão da cultura, o desenvolvimento de suas potencialidades. Aqui eu também tenho que pensar no desenvolvimento das potencialidades. Aqui, por meio da educação que ocorre o quê? O desenvolvimento da personalidade da própria sociedade. Qual é a primeira influência? É a família. É o modelo de família, o bebezinho, depois vem a primeira infância, a segunda infância, a terceira infância, pré-adolescência, adolescência, fase pré-adulta, adulta, a idade madura, a terceira idade. Então, a psique, ela está sempre em desenvolvimento. Sempre em desenvolvimento. Nós temos que pensar nesse processo educativo formal e informal. Então, o informal, ele está ligado a quê? Ao diário, ao dia a dia. Eu aprendo com o vizinho, eu aprendo com o outro, com o outro, com o outro. E eu vou aprendendo. E a educação formal, aonde se tem leis, se tem diretrizes, se tem projeto político-pedagógico, se tem regras, normas.
e técnicas, e modos de vida, e cultura. Então, eu tenho que pensar. Só que essa escola formal, ela tem que estar o quê? Conectada, interconectada com a sociedade. Ela precisa estar conectada, interconectada com a sociedade. Bom, aqui eu trago, né, uma discussão que é a questão da educação e internet. Então, a partir da situação que hoje a sociedade está vivendo, a internet teve que fazer parte da educação. Querendo ou não querendo. Professor querendo, diretor querendo, pai querendo, mãe querendo, não querendo, família. Mas a questão do celular, do computador, da internet, do software, das redes sociais, elas fazem parte. Elas podem fazer parte tanto da educação informal como da educação formal. A escola, os técnicos da educação precisam o quê? Potencializar as redes sociais, aquilo que a internet oferece, para um processo de ensino-aprendizagem, para um processo de educação com qualidade. Os recursos, a educação está se modificando, então não tem mais. Mesmo que a escola ela volte totalmente para o presencial, não vai dar mais, tá? Não vai dar mais para dizer, olha, estudante, guarde o seu celular. Já não dava, agora acabou. Então, a tecnologia pode ser entendida como uma linguagem. Então, nós temos a tecnologia simples, que é o lápis, a caneta, a borracha, o papel, e nós temos a tecnologia complexa. A tecnologia complexa, o computador, a máquina de lavar, o liquidificador, enfim, todos esses mecanismos que nós temos. A questão da transformação das relações socioeconômicas e culturais, o próprio acúmulo da transmissão do conhecimento. E aqui, logicamente, existem os pontos positivos, mas que a informação chega mais rápido, o estudante pode estar ouvindo o professor falar e ele vai pesquisar, ele vai se aprofundar no assunto, ou nós temos, então, o lado negro da internet. Ontem mesmo, eu estava no Instagram e entrou um site pornográfico no meu Instagram. Claro, eu sou adulta, fui lá, denunciei para o Instagram, mas o Instagram, que eu saiba, não tem muita idade, eu não sei qual é a idade mínima que uma pessoa pode entrar no Instagram. Eu já vi adolescente, criança eu não lembro. Mas, claro, tem atos de violência, eu sempre denuncio. Eu denuncio tudo que eu vejo, atos de violência, atos de preconceito, eu vou denunciando. Mas nem todo mundo faz isso. O próprio Facebook, o próprio YouTube. Então, tem muita coisa que acontece nas redes sociais, na questão da internet. A própria triagem que antes a família e a escola faziam. Que informação vai chegar até essa criança? Que informação vai chegar até esse estudante? Nós não temos mais esta triagem.
não tem mais controle. E aqui eu trago, por que eu trago a questão da tecnologia? Porque os filósofos já pensavam nisso, eles já discutiam esse avanço. Então, a tecnologia revela o que, segundo Marx? O modo de proceder do homem com a natureza. O processo imediato de produção da sua natureza material. As condições da vida social e as concepções mentais que dela decorrem. Então, é muito contraditório, porque ao mesmo tempo que o homem usa a tecnologia a favor dele, ele usa a tecnologia contra ele. Contra ele. Então, complica. Complica aqui. Pessoal, algumas vantagens. Eu já falei das desvantagens, a questão de sites, a questão... Às vezes o estudante vai lá e pesquisa. Eu mesma já fui em banca. Vou falar para o acadêmico, eu falei, eu não acredito que você acessou esse site, que você colocou isso no teu trabalho. Então, qual é o papel da escola? Qual é o papel da escola? É fazer, qual é o papel lá da educação formal? Quando nós estamos falando da educação formal, qual é o papel da educação formal? Tá? O papel da educação formal, tá? O papel da educação formal é o quê? Padronizar. Mas padronizar, eu não diria padronizar, fazer uma triagem. Explicar para os pais. Eu trabalhei muito tempo com um projeto dentro de escola pública, juntamente com os pais, sobre quais os sites para cada faixa etária. Para cada faixa etária. Então, quais são as vantagens da internet? Aprendizagem à distância. Graças a ela, nós estamos aqui. Eu estou aqui dando aula para vocês. Tem pais que não querem. Eu tenho uma colega que ela foi na escola, não, eu quero que a minha filha copie, que ela escreva. A troca de informações. Visitar museus sem sair de casa, por exemplo. Pesquisas em biblioteca, em livros. Alguém fala que um nome... vamos lá, vamos ver se a pessoa está viva, está morta, o que aconteceu com ela. Ninguém mais está no anonimato. Tá? Ninguém mais está no anonimato. Assistir às aulas, de professores, palestras, seminários. Então, a internet, ela coloca tanto à disposição, tanto do professor quanto do estudante, um volume de informações. Por isso que o papel da escola e o papel do professor aqui é o quê? Mediar esse processo. Mediar, fazer essa mediação. Eu li tal coisa na internet, mas isso não é uma verdade? Isso não é uma verdade? O que a escola ela precisa empregar? O que essa escola precisa empregar? Ela tem o que aqui? Ela vai ter o quê? Tem o Ministério da Educação e Cultura, tem as leis, tem o currículo escolar, tem o local tem que ser o local apropriado, seguro, com espaços pautados para o processo de aprendizagem, currículos, programas planejados,
métodos, materiais, transmissão das várias disciplinas, incluindo laboratório de ciências, informática, de pesquisa, pode ter lá uma academia para o movimento, trabalhar psicomotricidade, pode ter lá um laboratório de criação, propostas pedagógicas claras, com princípios filosóficos definidos. Às vezes você chega para um professor e pergunta, qual é a proposta filosófica da sua escola? O que é isso? Qual é a proposta antropológica da tua escola? Que bicho é esse? Então não dá. Professores especializados, no mínimo, um curso superior. Se tiver 2 cursos superior, tiver especialização, mestrado e doutorado, melhor. Porque o mestrado, ele vai te dar suporte para você realmente se tornar uma pessoa pesquisadora. Quais são as concepções, É a escola tradicional, é a escola tecnicista, é a escola humanista, é a crítico social, é a escola inovadora, é a escola holística, progressista, enfim, tantos nomes temos aí. Então, as concepções sobre a educação fazem parte do quê? De caminhos tomados pela humanidade, em sua incansável procura de cultura e conhecimento. E a cultura, o que acontece com a cultura? Ela antecede a educação formal, porque ela já está na educação informal. Aqui eu trouxe um pouco, eu não vou me aprofundar muito nisso, que nós já vimos, é só para fazer um paralelo. Então, dentro de uma escola tradicional, qual é a concepção filosófica? É não pensar. Tem que pensar. É robô. O aluno é tratado como um agente passivo. Nem pense, nem pense. Nem pense, nem questione. Nem pense, nem questione aqui. Então, parte-se do princípio aqui de memorização dos exercícios contínuos. Aqui eu só trouxe a escola construtivista, mas aí aqui nós vamos pautar em quem? Em escolas inovadoras. A instância como algo terminado, a ideia de que nada, o rigor está pronto. Então, constitui aqui pela interação do indivíduo com o meio físico, social, com o simbolismo humano, o mundo das relações sociais. Durkheim, que ele trouxe grandes contribuições em relação à educação, ao sistema em si. Então, a questão aqui do momento determinado do desenvolvimento, do sistema de educação que se impõe aos indivíduos como uma forma, geralmente, irresistível. Irresistível. Aqui os trabalhos dos filósofos, do psicólogo, do pedagogo, trouxe aqui do Jean Piaget como uma grande mudança na forma de conceber o ensino-aprendizagem, que é a relação entre professor e aluno. Então, Piaget, ele trouxe, sim, uma grande contribuição para a mudança do processo de ensino-aprendizagem. A concepção pedagógica, a criança deixava de ser vista como um ser passivo, passando a ocupar uma posição central. Então, nós temos a escola humanista, a escola crítico-social, a escola holística, a escola inovadora, a escola construtivista, que é baseada na teoria de Piaget. Nós tivemos aqui Emília Ferreiro, que trouxe uma grande contribuição, principalmente no processo da escrita, que a criança, a escrita e a leitura é a atividade mais complexa desse cérebro,
é a atividade mais complexa desse cérebro, e a criança, ela vai aprender a escrever por hipótese. Então, a Emília Ferreira, ela fez uma pesquisa sobre as fases da escrita, né? Silábico, pré-silábico, silábico alfabético, alfabético, que é a última fase. Então, é muito interessante, quem quiser, leia sobre Emília Ferreira, pesquise. Uma mulher muito simples, uma estudiosa, né, que trouxe grande contribuição, principalmente para se respeitar o processo de alfabetização das crianças. Aqui o nosso querido Paulo Freire. Qual é o objetivo da escola? É ensinar o aluno a ler o mundo. Tá? A ler o mundo. Ler o quê? A realidade. Você trabalhar a essência da vida. O que é a essência da vida? Conscientizar a relação da sociedade, entender a situação dos oprimidos, agir a favor da própria libertação. Então, eu até ia tentar passar um vídeo aí sobre a questão da pedagogia do oprimido, mas nós vamos nos aprofundar mais em outras aulas sobre a questão, essa relação que Paulo Freire frisou tanto em todos os seus anos, e que muitos não entenderam a mensagem dele. Muitos não entenderam a mensagem. Fizeram interpretações errôneas, como fizeram de Piaget, como fizeram de Freud, como fizeram do próprio Marx. Então, a educação, ela precisa ter o quê? Uma estrutura permanente, que reúna o quê? Normas, procedimentos padronizados. A escola é vista como um local que acontece o quê? Práticas sociais e a formação de grupos sociais. Agora nós temos que pensar. Que escola é essa? Que escola é essa? Quando ela recrimina, quando ela persegue, quando ela não trabalha a realidade, quando ela quer impor, quando ela não abre para discussão. Então, tudo isso tem que ser pensado. Educadores e educandos, né? Esse termo foi sempre usado por Paulo Freire, né? Eu até coloquei uma figurinha dele ali, né? Ele alfabetizando, né? O método Paulo Freire aí de alfabetização. Acho que Paulo Freire, ele trouxe uma grande contribuição, que foi a questão andragógica, a alfabetização de adultos, nós não podemos negar isso. Lá na década de 50, 60, nós tínhamos mais de 70% da população brasileira alfabeta total. Então, é um caminho a ser percorrido. Quem sabe um dia nós vamos chegar numa educação mais ideal, né? Mas a escola que eu sonho, é uma escola que trabalhe valores, que trabalhe a consciência, que preparem essas crianças, esses jovens, para terem autonomia, para poderem viver, resolver as suas situações, se autossustentar, né? Então, o que eu tenho dentro de uma escola? Eu preciso ter um espaço, eu preciso ter um projeto político-pedagógico, eu tenho que ter as diretrizes, os orientadores, o diretor, o professor, as pessoas de serviços gerais, enfim, e os estudantes, que hoje nós usamos mais o termo estudantes.
E aqui o pensamento de Paulo Freire: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Né? Eu deixei aqui algumas referências. Eu vou comentar um pouco do artigo que eu coloquei lá também. Deixa eu ver, aula 7. Se eu não me engano, é o artigo 5, deixa eu ver. É 1, 2, 4, 5. Tem bastante artigos, né, que eu já postei lá. Eu não sei se a filosofia da educação entre teoria e prática. Então esse artigo, deixa eu ver se eu consigo. É da doutora Cristiane. Vamos ver se eu consigo visualizar ele aqui, senão eu vou comentar. Uma janela. Às vezes ele trava, né, quando eu vou abrir esse tipo de documento. Travou. Bom, eu vou comentar aqui, né? Então, esse artigo, ele vai trazer aqui a polêmica entre marxismo e a filosofia da diferença, no âmbito aqui da filosofia da educação, da área do conhecimento, que se modifica conforme a mudanças ideias sobre a educação e a filosofia. A teoria crítica da educação tem aqui a questão do eixo central, o conceito de formação, de semi-formação, da perspectiva aqui, da emancipação. Também o objetivo do presente, ele traz aqui as questões da filosofia. Então, ele vai nortear aqui a filosofia da educação, a teoria crítica e filosófica da educação, a diferença entre filosofia e educação. Então, o que é a filosofia da educação? Ela sempre teve um objeto de reflexão, de forma preocupada com a educação, com a formação do homem, modificando historicamente as denominações, as reflexões, trazendo aqui a questão grega, renascentista, iluminista. Então, todas essas visões aí que eu já trabalhei um pouco, mas o nosso objetivo não é se aprofundar tantos em vários teóricos, mas sim trazer a filosofia da educação mais para a atualidade, para o momento. A formação humana. Então, a filosofia da educação não deixa de ser aqui uma pedagogia teórica, filosófica, tá? Lá no século XVIII, XIX, nós tivemos Kant, né? E Nietzsche, e tantos outros. E a tomada aqui dos últimos anos, o avanço que a filosofia trouxe, que aproximou aqui os universos, a filosofia da educação. E aqui ele traz, né, um pouco da questão histórica, da subdivisão da filosofia e da educação. Eu achei esse artigo aqui muito bom. Ele traz um pouco dos conceitos clássicos e ele acaba trazendo aqui a teoria crítica, a filosofia da educação. A partir de 1920, o cunho filosófico traz a discussão econômica, social, cultural, a questão do estético, tenta já se buscar a questão do diálogo, chamada Escola de Frankfurt, que foi uma grande contribuidora
para a criação do Instituto de Pesquisa Social, a revista de pesquisa social. Então, teve, a partir da Escola de Frankfurt, um grande avanço aqui. A questão dos esclarecimentos ligados à formação, a teoria crítica reflexiva voltada à educação. A educação aqui, a emancipação, o pensamento, a indústria, a reflexão crítica, as contradições aqui, a educação no sentido amplo. Aí traz aqui a questão da família, da comunicação, da difusão efetiva, tá? E também o processo educacional fundamental, a emancipação do homem, o sujeito histórico, esclarecimento. A educação tem sentido unicamente como educação dirigida e uma autorreflexão crítica. Então, traz aqui várias, eu acho que é um artigo que vale a pena ler. Ele vai trazer aqui a filosofia da diferença e a filosofia da educação. Eu, particularmente, eu achei muito bom esse artigo, muito bem articulado com a questão da escola, Então, ela trouxe aqui os pensadores marxistas, que defendem a questão trazida pelo pensamento pós-moderno e pela filosofia da diferença, avaliados aqui, compreendidos historicamente sociais pela modernidade, e traz aqui o projeto emancipatório, a teoria crítica, e o professor como responsável aqui por essa emancipação. E os maiores méritos aqui, a filosofia do Brasil, incluindo a filosofia da educação, a liberdade de filosofar, a possibilidade, de se pensar, os aspectos aqui de inspiração, principalmente de Nietzsche, e as referências aqui que ela traz no texto. Rafael, alguma dúvida, alguma questão sobre a nossa aula? Não, prof. E sobre o trabalho? Sobre o trabalho eu só não lembrava, mas é mais ou menos a mesma coisa que o filme, né? Exatamente. Se você tiver mais do que um autor, você pode apresentar até 2. Então, você vai falar da bibliografia desse autor, depois você vai falar das ideias do livro e ver a relação que tem com a filosofia, como que você poderia trabalhar até este livro com os teus alunos, com os jovens, com os adolescentes, e fazer uma consideração final, colocando o que foi importante para ti, para a tua vida profissional, sua vida pessoal e para o próprio teu conhecimento em relação à filosofia. Ok? Ok. Então, deixa eu só desligar aqui.